Agora, gente, falando sobre o jovem no futebol, nós vamos falar sobre esses jovens que estão chegando. Por exemplo, nós temos no Palmeiras o Endrick, nós temos no Flamengo lá um jogador jovem, temos também no Atlético Paranaense o outro jovem que vem destacando. Tantos jovens, tantos talentos. Vamos ver como é que está o futebol hoje. Está faltando pouco tempo para começar a Copa do Mundo, mais uma. Já já vocês vão ver dois ícones aqui que trabalham com jovens, trabalham com futebol. Mas antes, vamos nos familiarizar com esse assunto todo. Roda o VT. Para manter uma vida saudável e equilibrada, alguns hábitos precisam ser inseridos na rotina, como a alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos. Para as crianças e jovens, a prática esportiva traz benefícios importantes para o desenvolvimento e formação de bons cidadãos. Na educação infantil, a inclusão de atividades esportivas na rotina dos alunos é essencial, pois neste momento eles têm maior capacidade de aprender e desenvolver determinados movimentos e habilidades. A consequência é, sem exageros, a formação de adultos mais habilidosos e ágeis. Muitas vezes, é necessário que os jovens passem por várias modalidades até encontrar alguma em que realmente eles se encaixam e tenham interesse. E o papel dos pais e professores nessa etapa é muito importante. Além de tudo, é importante expor as consequências do sedentarismo e também o quanto a tecnologia pode ajudar, mas também prejudicar o nosso dia a dia. Acompanhe agora o nosso papo e conheça a importância do esporte. Olha aí, minha gente, por isso eu tenho aqui dois grandes profissionais, treinadores que trabalham com futebol, que trabalham com jovens, então tem muita experiência e eles vão falar para nós. Ó, um que é o Marcos Falopa, ele é treinador e coordenador técnico de futebol. Barba, participou, esteve em 8 Copas do Mundo. Olha lá, como olheiro, como observador, estava lá observando, analisando, como analista técnico, né? Enfim, ó, só para vocês terem uma ideia, ele tem até uma vida, já treinou até o Pelé, gente. Marcos, muito boa tarde, Deus abençoe você. Você também, Deus abençoe. É uma satisfação tê-lo aqui. Isso é isso. Obrigado. Já trabalhou lá no Palmeiras também, é palmeirense igual o padre. E não tem pra ninguém. Pronto e acabou. Olha aí, ó. Quando surge um orgulho nacional. Marcos, Padre Marcos e a Rede Vida é palmeirense. É que todo mundo é palmeirense. E agora, nós temos um outro treinador de futebol maravilhoso. Esse aqui já é ele trabalha também bastante com jovens. É o nosso querido, olha aqui, ó, o Eduardo Mendes, treinador de futebol e observador técnico. Ô, Eduardo, boa tarde, meu querido. Deus abençoe você. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Palmeirense também, querido? Me tornei palmeirense 10 anos, né? Aí, tá vendo? 10 anos de história no Palmeiras, então a gente... Não tem como, né? Não tem como, né? Não tem como. Esses títulos, essas glórias do Palmeiras e participar com meu amigo Falopa hoje, que dispensa comentários, né? Esse aí é um ícone, né? É ícone, É ícone, não é? Ícone de futebol. Agora parece que vocês estão trazendo alguns presentinhos pra mim, que honra. Vamos ver, Marcos, e o seu presente que você falou? Para dar um pontapé inicial, esse livro é internacional, foi feito nos Estados Unidos. Olha aqui. Tá, o inglês, ele está em bilíngue, ele é inglês e português. Um jeito brasileiro de jogar futebol. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Qual é a câmera que o padre vai pegar aqui? Aqui, ó. No Barba. Barba, ó. Em bilíngue, hein? O Pelé faz o prefácio. O Pelé faz o prefácio dele, o Parreira junto, tá vendo? Zagallo atrás também fala. Zagallo também aqui tem uma participação, se vocês forem ver aqui, ó, tem a foto do Zagallo aqui também. Enfim. E dentro dele tem uma parte técnica, que é uma história, e também fala da minha história um pouco. Vou rodar com a FIFA há 20 anos, dando curso, desenvolvendo seleções, bacana, trabalhando em situações interessantes, de desafio no futebol. Aí, como o Brasil jogou as Copas do Mundo, pentacampeão, jogadas de gol, que é bom para treinadores aí, exercícios, que tem que usar fundamentos para o futebol, que eu penso. Acho que o Eduardo aqui trabalha com isso aí também. Fundamentos que eles são imortais. Pode passar a época que for, são fundamentos que nunca vão envelhecer para uma técnica própria do brasileiro, tá? Obrigado, Marcos. Isso aqui é um presentão, um jeito brasileiro de jogar futebol. Vou ler, do Marcos Falopa, e não tem pra ninguém. Está na livraria Martins Fontes, na esquina da Brigadeiro. Olha lá. Então, você também pode adquirir esse livraço aqui, viu, minha gente? Ó, um tesouro
desse maestro aqui, que é treinador. E quem lançou foi o William Lopes, que é aqui da televisão. Grande William Lopes, da Obrigado, casa, gente William. boa, tá vendo? E o nosso querido Eduardo também parece que trouxe um presentinho pro padre. Para o senhor, né? Ô, meu querido, deixa eu ver aqui. Das novas, deixar aqui pro senhor agora. Olha aqui, gente. Beleza? Dá uma olhada aí, Baba e Barbá. Ei, Barba, tá com inveja, meu irmão? Que é isso? Olha aqui, ó. E essa aqui é pro frio, hein? O padre fazer aqueles treinamentos em casa que o Falopa vai me ensinar agora nos fundamentos. Só com essa camisa aqui, ó. Vai! Ei, meu querido. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe. Obrigado você mesmo. Gente, presentes, tudo. Eu gostaria de começar aqui falando para vocês como é que começou, de maneira muito sucinta, até por causa do nosso tempo aqui. O Marcos e o Eduardo também. Começando com o Marcos. Pode chamar de Falopa. Falopa, como é que o futebol surgiu aí na vida de vocês? Como é que surgiu? Como é que pintou esse interesse? De uma maneira bem sucinta. Eu queria ouvir os dois falar um pouquinho. É uma religião para mim o futebol. Claro, respeito a Deus, claro. É uma dádiva que eu tive. Nasci num bar na Lapa. E meu pai tinha uma sede de um clube de várzea, que é Guaicurus, é perto do Nacional. E ali surgiu um time, aí fui pro Palmeiras jogar futebol de salão mirim, infantil, com o Mário Travalini. E depois eu segui um pouco, fui jogando nos clubes de várzea, que foi uma escola, lembra que nós estávamos conversando no ar? Isso é uma escola. E eu fui pro Botafogo do Rio, treinei com o Afonsinho, com o Humberto Reis, com uma turma lá, o Wendel. Mas aí eu fui pro Campo Grande, fui pro Saad, segunda divisão, eu vi que perder um campeonato, acabou. Falei, deixa eu fazer, para mim acabou. Eu falei, deixa eu fazer educação física e ser treinador de futebol. Aliás, eu iniciei como preparador, mas aí o Otto Glória, que é um treinador famoso, disputou a Copa pela Itália, fez inclusive mais resultado que o próprio Scolari. Era bem jovem nessa época. Jovem, era garotão. E eu ia na Portuguesa ver treino, e aí ele mandou me chamar na arquibancada e falou, eu vi você trabalhando no Dente de Leite. Estava jogando lá no Nacional, Campeonato Dente de Leite, que jogou o Muricy, jogou essa turma aí toda, esse campeonato, Real ali Coimbra. Ele falou, você é treinador, não me enche, você vai viajar. E eu olhava para ele, padre, falei, como é que ele sabe tudo? Ele tem uma bola mágica. Eu não saía de Pinheiros, Vila Madalena, ali Canindé. E aí eu fui estudando, fiz educação física aqui, fiz futebol na USP, fiz também futebol na Europa, me formei na Itália, sou UEFA Pro. Olha, gente. E até ontem eu fiz exame com os caras, é pressão danada isso aí. Você não passa no jeitinho. Quer dizer, não é só um homem que tem vontade, tem jeito e tem talento. Você ainda se aperfeiçoou, estudou para que aquilo que é um ramo da sua vida, para você falar com propriedade todas as formações que você dá. Hoje você é um formador técnico, né? Sou. De futebol. Sou e dou uma mão para umas crianças lá, jovens lá na Moca. Chamada Alvorada. São jovens que não têm abraço para vocês aí, molecada. São jovens de uma classe bem pobrezinha. Tem um sonho que é jogar bola. Tem um sonho de jogar futebol. E vocês fazem um trabalho lá também. Tem que ajudar. E eu também trabalhei com a FIFA e com a CONCACAF. Olha isso. Dá para falar, tem 40 países na CONCACAF e a FIFA foi maioria de continentes, desenvolveu o futebol continentes. Sim. E é difícil, porque é ilhas que tem furacão, tem problema militar, problema de tudo. Você tem que saber torear isso aí, lidar com isso aí e educar os jovens, educar os técnicos. Que é muito importante, o Eduardo sabe disso. E você, Eduardo, depois de ver essa enciclopédia falar como é que ele surgiu, e você, para ser um formador ótimo como você também é, super reconhecido, como é que surgiu essa coisa de ser um formador de jovens? Como é que surgiu essa coisa pro futebol, cara? O meu caminho foi um pouco parecido, que eu iniciei jogando futebol também, né? Uma jornada não tão longa como a dele, mais curta. Mas quando mais ou menos 17 anos, minha mãe estudava em 2 colégios, minha mãe fez eu tomar uma decisão entre o futebol, necessariamente, ou estudar, né? E aí eu estava observando que o futebol não estava correspondendo com as expectativas, acabei indo para a faculdade de economia, ganhei uma bolsa de estudos numa outra universidade em Campinas, fui estudar economia durante 5 anos da minha vida, eu estudei lá e assim, jamais imaginei que futebol, alguma coisa, né, pudesse voltar para a minha vida. Então, a partir disso, acabei voltando para São Paulo, entrei na área financeira, fui para um outro ramo totalmente diferente de futebol e por um projeto social, que não é do meu bairro, na verdade, fui ajudar alguns meninos, a treinamento alguns meninos carentes e a partir disso,
Minha mãe, um dia, numa brincadeira, falou assim, já que você não está fazendo nada, por que você não volta a estudar? Voltei para educação física, acabei entrando e, por acaso, por algumas oportunidades que aconteceram, um rapaz que era preparador físico do Palmeiras me convidou para fazer um estágio e aí começou essa jornada dentro do Palmeiras, na qual eu fui estagiário, trabalhei em preparação física, fui scout, fui treinador, fui auxiliar técnico, trabalhei com inúmeras categorias. Então, assim, a jornada começou a partir disso, de uma oportunidade, né, que quando eu era criança, o mundo deu uma volta e automaticamente eu acabei retornando para o futebol. E aí, a gente acabou hoje proporcionando isso e hoje eu tenho uma escola também que trabalha um pouco do que ele fala hoje, que é o resgate do futebol, essa essência do futebol brasileiro, uma coisa que ele... Você treina crianças e jovens. Isso, de 9 a 14, 15 anos eu tenho uma escola de futebol hoje, aqui na Barra Funda, né? Então hoje eu me dedico integralmente a isso, né? Então é um pouco do que ele falou desse processo. O futebol proporciona algumas coisas, talvez a gente não consiga ser como jogador, mas ele acabou proporcionando ser um treinador, assim como proporcionou pro Eu acho que é tão quanto importante, ou até mais, dependendo de como é, ser um formador, né? Para você. Assim, vocês trabalham hoje com a formação para jovens. Como é que vocês estão vendo hoje, principalmente assim, o Falopa que já viveu muito tempo no futebol, fazendo assim uma avaliação. Os jovens é diferente. Naquela época, Falopa, na época de Pelé, Ademir da Guia, etc. Com os jovens de hoje, vocês veem muita diferença? Rapidinho, assim, muito de talentos e dons? Claro que houve uma mudança, né? O futebol, velocidade, preparação física, essas coisas, já condição física, correria, os treinamentos, mas tudo vem do passado. Estava conversando com o Luxemburgo a semana passada e ele falando numa apresentação dele, que eu fui assistir, a gente tem sempre que se atualizar, ele falava do campinho. Aí eu testemunhei para ele, falei, eu estive na Holanda, e a Holanda pegou uns joguinhos com o Cruyff. No Brasil, em 72, a Alemanha fez a mesma coisa, filmou aqui tudo. Helmut Schön era o treinador da Alemanha. Filmou. Quando ele venceu a Copa do Mundo em 74, fui ver uns filmes dele, porque a gente tem que estar por dentro. O filme dele era parecido com os treinamentos do Fluminense, que o Abel Braga jogava. No juvenil, era um filme interessante da técnica brasileira. Olha só. Usando os campinhos, essas coisas aí. E a rua, que é os jogos que a gente faz aí com os jogadores, mas claro, tudo com base científica, tudo com estudo. Mas é interessante a comparação que você fez. E no passado se jogava muito mais descalço, jogava na rua, na terra, na várzea. Hoje é nos campinhos, lá pro norte, pro interior. Por exemplo, a escolinha hoje lá, a nossa produção foi até para conhecer o local onde o Eduardo, nosso querido Eduardo aqui, trabalha agora. Vamos dar uma olhadinha, só para a gente, dentro da pergunta que o padre fez, olha como que hoje os jovens treinam e vejam como eles estão aprendendo a futebol. Que o futebol é o esporte mais popular do Brasil, todo mundo já sabe. Mas ele vem sendo ainda mais importante nessa nova geração que está acostumada com tablets e celulares. Um dos grandes desafios dos pais atualmente é retirar os filhos da frente das telas. E o esporte é um grande aliado para que isso aconteça. Essa academia de futebol aqui na Zona Oeste de São Paulo tem ajudado muitos pais no cumprimento desta missão. Muito importante, porque o futebol sempre foi uma coisa dele também. E o mundo virtual, às vezes, tira eles muito do foco, que é o jogo, que às vezes é até mesmo um estudo, entendeu? E aí, brincar sim um pouco, mas ter sempre um limite para que isso não atrapalhe nada assim para a vida dele. Assim como essa mãe, milhares de pais espalhados pelo país buscam no esporte uma maneira de tirar os filhos do mundo virtual. Mas também tem aquele velho sonho de 99% dos meninos, de se tornar um jogador de futebol, como conta o Thiago, pai de um dos alunos. Bom, o meu filho, o Bernardo, ele acorda e dorme pensando em futebol. Então, para ele estar aqui praticando e aprendendo, é algo que é o sonho dele. O sonho dele, na verdade, é ser jogador de futebol. Então, a gente está dando oportunidade para ele poder realizar o que ele quiser ser na vida.
O professor Eduardo, que é o treinador dessa garotada, conta como é treinar todos eles. A escola tem alguns objetivos voltados para o trabalho de ambidestria, em relação ao respeito, à disciplina, que é uma parte que a gente preza muito dentro de um contexto do futebol. Então isso é o que é pregado, o que é feito diretamente com eles aqui, tem as questões educacionais, né, e tem outras situações também para parcerias que a gente desenvolveu para que eles possam e tenham um ganho cultural e social em muitas coisas. Então, eu espero que lá na frente eles possam ter oportunidade no futebol e realizar o sonho deles, que eu acho que é a coisa mais importante que eles buscam hoje, e é isso que eu acredito. Eu acredito que o esporte ele é muito importante na vida dele. Eu acho que mudou muito a forma dele pensar, o comprometimento com o grupo. Eu acho que ele se torna tem disciplina, porque é o que o esporte traz. E eu acompanho e sigo e estou todos os dias nos jogos. Estou ali apoiando ele sempre. Independente da idade desses meninos, eles já deixaram muito claro que não tem virtual que supere o prazer de juntar todos os amigos e jogar o velho e bom futebol. Então nós voltamos aí para o estúdio do... Molecada, hein? Padre gosta dessas bagunças aí. Não tem pra ninguém, Barbá. Tem pra ninguém. Agora, você deve ter visto o Pelé. Você viu o Pelé? Não, você não viu o Pelé. Mas quem viu o Pelé não vai esquecer disso daqui, ó. Dá uma olhada nos dribles do homem. Veja aí. Pelo amor de Deus. E alguém vem falar que depois de Pelé dá pra comparar alguém? É Pelé em primeiro lugar, tô que nem o Milton Neves. Pelé em segundo lugar, depois Pelé em terceiro lugar e quarto Maradona. Não se compara mais nada, Pelé é fora do comum. Ele jogou em 1950 e 60. Naquela época o cara tava além do tempo. Tem comparação Pelé com alguma coisa? Ou... Não. Falando de hoje, não. Com Neymar, Messi... Não, são grandes jogadores. São grandes jogadores. Mas o Pelé é um concurso, fora. Você vai contar, começa a contar do Maradona, Se Edu, conta do Maradona pra baixo. Edu, eu trabalhei com o Edu é craque. O Jairzinho, essa turma aí é uma leva. O Cruyff, o Beckenbauer. Sim. Mas o Pelé... Não se enumera o Pelé. O Pelé tá... Eu trabalhei com ele em jogos da seleção, que era master. Ele ia aquecer... E eu aqueci ele. Mas ele falou, vai lá, aquece ele. Eu fui aquecer ele com a bola para jogar para ele cabecear. E aí, que aconteceu? Os repórteres iam tudo junto. Falei, pera aí, eu vou falar para a esquerda, você vai para a direita, porque eu tenho que enganar esses caras aí que não dá para fazer. Todo mundo, ele é carismático. Ele parou na frente do hotel lá, saiu para a gente conversar lá, queria sair com um amigo. O trânsito, tudo parou, é emocionante. Tudo, mulher, homem, tudo dentro do ônibus fazendo assim. Não estava acreditando que estava vendo. O cara era fora do emocionante. Comum. Fora do comum. Agora, na minha geração, eu já sou uma geração que eu vi o Maradona jogar, vi o Ronaldinho Gaúcho jogar, vi o Fenômeno jogar, e vi esses caras todos. Hoje, Messi, Cristiano Ronaldo,
o próprio brasileiro nosso aí. Mas, assim, o que, na minha opinião, jogou muito mais em dribles de arte foi o Ronaldo Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Não sei se para você também é a sua geração. Peguei o Ronaldinho Gaúcho, a habilidade dele era algo surreal. É uma coisa fora do comum, né? Ele fazia com os outros é demais. Neymar é muito bom, mas o Ronaldinho fez com a bola, foi algo muito diferenciado pro futebol.